Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar sobre alguns temas que permaneceram na pauta do Legislativo e que dizem respeito diretamente ao equilíbrio federativo. Nós vamos conversar sobre royalties, sobre fundo de participação dos estados e sobre a dívida dos estados da federação. Senador Dornelles, então, ficou esse contencioso aí na mesa para ser resolvido no próximo semestre. Como é que o senhor se posiciona diante desse contexto? É que quando se fala em royalty, você tem que ir imediatamente para a Constituição. O que é o royalty? O que é uma compensação em relação ao petróleo? Isso não é um imposto. A Constituição deixa claramente que é uma compensação que é devida aos estados e municípios que sofrem o desgaste da exploração de petróleo. Então você vê com muita frequência pessoas dizendo o petróleo é da União. É óbvio, Lulante, o petróleo é da União. Mas o royalty é devido ao estado e município que sofre o desgaste da exploração do petróleo. E na Constituição de 88, quando foi criado o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, esse imposto é cobrado na origem, é cobrado no estado onde é produzido, com uma única exceção, que é o caso do petróleo e também da energia. E para compensar os estados produtores de petróleo, onde se encontra o mar territorial, o mar relacionado com a exploração do petróleo, esse foi criado a figura do royalty da participação especial. De modo que o royalty cabe aos estados chamados produtores de petróleo. Os estados não produtores têm direito a todos os tributos, ao imposto de renda que incide sobre as atividades das petroleiras, a todos os impostos, a COFINS cobrado das empresas de petróleo, mas o royalty pertence ao Estado e aos municípios que sofrem o desgaste da exploração. De modo que esse é o primeiro ponto que tem que ser levantado. Em segundo lugar, você tem que ter um problema da legislação e o que houve no Congresso. Houve um projeto de autoria de um ilustre senador que a presidenta Dilma vetou. E vetou porque fez uma diferença entre os royalties decorrentes de contratos já assinados e royalties de campos que ainda serão licitados. Então, quem entendeu a presidente, entendeu até numa posição que beneficia muito os estados não produtores, que os royalties daqueles campos já licitados, em que já havia contrato, em que já havia posição daquele que explora, daquele que recebe royalty, do local e das condições do contrato, pertencem ao Estado e ao município, onde ele está, onde a exploração é feita. E o futuro, o que vier a ser explorado no futuro, seria uma distribuição da qual participariam todos os estados e municípios não produtores. Eu, pessoalmente, com o maior respeito que tenho a todos os estados brasileiros, eu acho que o royalty, os estados não produtores não têm direito a receber royalty, nem do presente, nem do passado, nem do futuro. Mas houve um entendimento que de campos que vierem a ser licitados, eles poderão receber royalties. Pois bem, a presidente Dilma vetou o passado, ou seja, aquilo que já havia sido contratado não podia ser modificado. E, de repente, surge aqui no Congresso uma ideia de vetar de derrubar o veto. De derrubar o veto da presidente. Ora, dentro de uma lógica, você, pela Constituição e pelo regimento do Congresso, você tinha que respeitar uma ordem para votação de vetos. Você estava com 3 mil vetos aqui para ser votados, você não podia passar um na frente dos outros. Então, o senhor não considera que houve uma exorbitância do ministro Fux ao interromper o processo de votação como estava previsto? O ministro Fux, com a competência que todos lhe reconhecem, apenas mandou cumprir a Constituição. E a decisão do ministro Fux está relacionada diretamente com o problema do veto dos royalties. O que ele disse é que o veto do royalty não podia ser levado ao plenário quebrado uma ordem cronológica, ou seja, teriam que ser levantados os vetos pela ordem que eles aqui chegaram. Em nenhum momento a decisão do ministro Fux tem qualquer relacionamento com a vedação de sessões do Congresso para examinar créditos, para examinar orçamento, de modo que eu realmente não entendi a decisão tomada aqui no Congresso
de impedir ou de dizer que o orçamento não podia ser votado em decorrência da decisão do ministro Fux. Não tem nada uma coisa com outra. A decisão dele é cristalina, é transparente, está relacionada somente com os vetos e mais nada. Ele diz que o Congresso, para fazer uma sessão de vetos, tinha que respeitar a Constituição e o regimento comum das duas casas dentro de uma linha de cronologia. De modo que eu achei que foi extremamente precipitada a decisão de não convocar o Congresso para votar o orçamento. Ora, senador Dornelles, o Congresso também está devendo a definição do FPE, que também é a partir de uma decisão adotada pelo Supremo, que está cobrando uma redefinição dos critérios do chamado Fundo de Participação dos Estados. Como é que o senhor vê essa questão que também afeta o equilíbrio federativo? Eu queria dizer o seguinte sobre o FPE, e aproveitando o gancho do petróleo, a União arrecadou no Rio, em 2011, aproximadamente 120 bilhões de reais. Devolveu ao Rio de Janeiro, a título de estados e municípios de FPE, 2 bilhões, 0,6% do que arrecada. Isso significa que dos 120 bilhões que ela arrecadou no estado do Rio de Janeiro, 118 bilhões ela mandou para outros estados da federação, através do Fundo de Participação dos Estados. Isso mostra que nós do Rio defendemos a repartição de impostos. Que nós do Rio queremos que a riqueza gerada no Rio possa ser transferida para outros estados. Que a nossa posição do royalty é o seguinte, que o royalty não é um imposto, foi uma compensação dada aos estados produtores do petróleo pelo fato deles não cobrarem o ICM na origem, como existe em outras mercadorias. Mas por isso é que eu acho que nós temos que discutir esse Fundo de Participação dos Estados agora em 2013, mas botar um componente a mais nessa discussão. Que hoje o Fundo de Participação dos Estados, ele é repartido de acordo com o território, com a população e principalmente com o inverso da renda per capita, para que os estados mais pobres recebam mais. Mas eu acho que nós vamos ter que botar um quarto item, que é uma pequena relação entre o que a União arrecada em cada estado e devolve a esse estado. Quer dizer, ela não pode devolver ao Rio somente 0,2% do que arrecada naquele estado. Mas isso é uma grande discussão. Eu acho que nós devemos fazer todo esforço para chegar a um consenso no ano de 2013. O senhor também tem demonstrado preocupação com a chamada rolagem da dívida dos estados. Nós temos um pequeno tempo ainda, gostaria que o senhor falasse sobre esse último tema da nossa conversa. Hoje foi feita a rolagem da dívida dos estados com base no IGP, um índice que naquele período, um índice bastante elevado. Hoje, com a queda da taxa Selic, está hoje em torno de 7, 7,5%, podendo até cair mais, não tem sentido que os estados hoje estejam pagando a título de juros de 11% a 16% da sua receita líquida. De modo que eu acho que a União deve renegociar a dívida dos estados, principalmente estabelecendo um limite, um teto da receita líquida de cada um deles para ser utilizada com despesa de juro, sendo que a economia que os estados vão fazer em decorrência dessa negociação tinha que ser dirigida a investimentos em infraestrutura, na saúde e na educação. 3 temas importantíssimos para a pauta legislativa do próximo semestre. Eu Tanto acho os também, royalties, como o FPE, como a rolagem da dívida dos estados. Eu espero até que a gente tenha um presidente final do ano e que a presidenta Dilma ainda tenha até resolver esse problema da dívida dos estados até antes do final do ano, que nós não tenhamos que enfrentar esse problema no ano de 2013. Muito obrigado pela entrevista, senador Dornelles. Foi uma satisfação muito grande, você sabe que sou um grande admirador seu e fico contente de ser entrevistado por você. Muito obrigado, senador. Como vocês assistiram, eu acabo de entrevistar o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Nós conversamos sobre royalties, sobre o Fundo de Participação dos Estados e sobre a rolagem da dívida dos estados. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas têm 2 caminhos a seguir. Ou via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento.